mundo de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, seguindo aqui com a nossa gloriosa série Santos na Copa do Mundo, onde trazemos esses grandes jogadores que passaram pelo Santos e que fizeram história sendo convocados e participando da Copa do Mundo enquanto atletas do Santos Futebol Clube. Hoje aí, mais um dia de mata-mata da Copa do Mundo, então ontem teve os jogos, não, eu tô gravando um pouco antes, então não sei os resultados, mas hoje é dia de Inglaterra e Senegal, de França e Polônia, então jogos aí já de mata-mata, né? Já fica aquela ansiedade. Nossa torcida aí para Senegal e Polônia. Mas hoje vamos falar de um grande craque. Apesar de a gente ter vários jogadores que foram convocados para as Copas do Mundo, muitos deles acabaram por contusão, por serem reservas, não jogando tantos jogos assim. Hoje não. Hoje nós vamos falar de um craque que jogou e jogou muito, é lembrado muito por pela atuação dele na Copa de 70 e por vários lances também daquela Copa maravilhosa. Eu costumo falar que a Copa de 70 é a Copa das Copas, porque é, o, foi aquele time que encantou o Brasil com craques de vários outros clubes, né? Como eu falei no começo da série, né? Se alguém disser que a seleção brasileira de 58 era melhor que de 70, eu vou falar ok, porque era tipo o Garrincha muito bem, o Pelé espetacular e grandes jogadores tanto de Santos quanto de Botafogo, principalmente do Botafogo, né? Didi, Vavá, Zagallo, mas acho que a Copa de 70, por tudo que aconteceu na Copa de 70, foi a primeira que teve já transmissão colorida, não direta, assim, não ao vivo, mas as cenas que a gente vê hoje são coloridas, é, juntou jogadores craques de grandes times. Então, você tinha o Gerson, você tinha o Rivelino, você tinha Tostão, muitos jogadores muito bons, Jairzinho, Pelé, claro. E, e também foi a primeira dos cartões, então acho que teve muita coisa. E tem muitos lances espetaculares do Pelé, eu acho que ela ficou muito lembrada por causa disso. De grandes jogos também, a semifinal entre Alemanha e Itália é um dos grandes jogos da Copa do Mundo. Para quem não sabe, terminou 1-1, o Beckenbauer com o ombro deslocado continuou em campo, e o final da prorrogação foi 4-3. Então, jogos muito memoráveis que tivemos. E o futebol da seleção brasileira também é muito lembrado. E hoje eu vou trazer um jogador que era titular daquele time, né? A gente já fez um último vídeo falando do Edu, o Edu que foi importante para o Brasil estar naquela Copa, das eliminatórias, mas que acabou não jogando durante a Copa. E esse sim foi titular e foi muito lembrado, e era um craque de bola também. Estou falando de Clodoaldo Tavares Santana, o Corró, o grande Clodoaldo, que é um cara que é absurdamente identificado com o Santos. Então, eu sempre lembro assim que quando eu comecei a acompanhar futebol, o Clodoaldo acho que já era vice do Santos, e meu pai sempre comentava assim que um dia ele tem que ser presidente, um dia vai ser presidente. Acabou não sendo, mas é um jogadorzaço, assim, muita história e muita identificação com o Santos, inclusive aqui no Brasil ele praticamente só jogou no Santos. Então hoje falaremos de Clodoaldo Tavares Santana, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, comente aí. Se você viu o Clodoaldo, né, já não é tão impossível. O Clodoaldo já é um jogador que jogou até pouco mais de tempo e absurdamente importante para o Santos, né? Pelo menos é o que dizem, mas não tem motivo para duvidar. O Clodoaldo sempre foi santista, né? E sempre foi santista. É engraçado até que sempre que a gente encontra o Clodoaldo aí na rua, na vida, a gente acaba perguntando, se meu pai pergunta, se o pai da pessoa não é santista, né? Porque o Clodoaldo marcou muito, mas como ele jogou na seleção tão bem, acho que é um nome que acabou marcando para o Brasil inteiro, para todos os torcedores. É o volante que acabou substituindo o Zito, então, nessa equipe do Santos, e começou a jogar no Santos em 66, na verdade. Ele chegou em 65 e ficou, né, em 66. Não marcou muitos gols, porque era volante, inclusive, mas tinha muita habilidade, subia bem para o ataque. E marcou 13 gols em 510 partidas, segundo aqui a Wikipedia. E o Clodoaldo tem uma coisa interessante também no Santos, porque ele fez um pouco da transição
do Santos do Pelé para o Santos dos Meninos da Vila. Então, ele participou dos Campeonatos Paulistas 67, 68, 69. O último título do Pelé, que foi em 73, e o Pelé para em 74, mas o Clodoaldo continua sendo meio que a base do time até o surgimento dos Meninos da Vila. Então, Pita, Juari, João Paulo. O Clodoaldo estava naquele time campeão paulista de 1978. Conquistou também o Campeonato Brasileiro de 68, a Recopa dos Campeões, a Supercopa Sul-Americana de 68 e foi convocado para a Copa de 70. Ele ia para a Copa de 74 e aí acabou cortado por contusão, uma pena. Jogou até os 29 anos, teve uma cirurgia no joelho esquerdo e aí ele continuou como dirigente do Santos. Então ele chegou a ser diretor, foi vice-presidente, foi gerente de futebol. É um cara que teve muita presença, né? Lembrando que ele nasceu em Itabaiana, no Sergipe, então bastante longe aí do Santos, mas acabou tendo uma vivência muito grande. Parece que ele agora trabalha no ramo imobiliário, não tenho certeza, mas é um cara que é muito identificado com o Santos, tanto que era meio que a referência do meu pai para alguém que ele tivesse que indicar para ser, né, presidente do time, seria o Clodoaldo. E o Clodoaldo teve alguns lances muito emblemáticos nessa Copa de 70 também. Cara, o Santos é absurdamente importante, mas eu vou colocar aqui dois lances dele que ficaram muito marcantes, né? O primeiro foi no jogo contra o Uruguai, nas quartas de final, na semifinal, as quartas de final contra o Peru, se não me engano, em que o Brasil ainda tinha um pouco do trauma do Uruguai, né? Então, pelo que eu ouvi, pelo menos, tinha muito do papo da Uruguai ganhou em 30, ganhou em 50, será que 70 é o ano, né? De 20 em 20 anos. O Brasil cruza com o Uruguai, ainda com resquício do Maracanazo, e, e começa perdendo do Uruguai, na minha opinião, falha do goleiro Félix. E o do gol de empate é exatamente do Clodoaldo, um gol que acaba dando muito mais tranquilidade para o time conseguir a virada e vencer por 3-1. Então aqui tem um vídeo rapidinho do gol para a gente conferir. Bem o Félix, né? E aí sai o gol, um passo do Tostão milimétrico para o Clodoaldo aos 45. Então note o posicionamento do Clodoaldo. Então ele era um volante marcador, mas estava aí mais avançado, e a finalização brilhante e perfeita para fazer o gol contra o Uruguai. E agora eu vou compartilhar aqui um outro lance que já é o da final da Copa do Mundo. O, o gol, o Brasil começa ganhando da Itália e toma um empate numa falha de saída do próprio Clodoaldo. Então meio que ele dá uma desanimada assim olhando no replay e aí enfim, a Itália cansa, né? Eu já ouvi essa história também de que os italianos falam que enquanto os dois times tinham perna, a Itália estava empatada. No segundo tempo, a Itália simplesmente cansou, porque veio de uma batalha muito desgastante contra a Alemanha, não só de tempo, né, por ter ido para a prorrogação, mas de muito esforço físico. E aí eles não conseguiram vencer, tomaram a virada, né? E o quarto gol é aquele gol que entrou para a história, com uma troca de passes maravilhosa que termina com o gol do Carlos Alberto, né? A finalização do Carlos Alberto Torres. Mas é um gol que começa com o Clodoaldo driblando a defesa da Itália. Então ele que tinha falhado no gol da Itália, meio que se redime começando o lance com uma série de dribles. Então abrilhanta ainda mais o lance do quarto gol do Brasil, o começo da jogada. Então observe aqui, o Tostão pega a bola, Clodoaldo dribla um, dribla outro, dribla mais um, dribla outro, e aí ele inicia a jogada então do quarto gol do Brasil para ser tricampeão mundial. O Clodoaldo, um baita jogador, muito habilidoso, muito técnico e muito identificado com o Santos Futebol Clube. Ídolo absoluto, indiscutível, não tem que falar mais de Clodoaldo. Para terminar só aqui, então eu vou colocar alguns lances dele, alguns gols, inclusive, né? Ele não teve tantos gols assim como a gente já viu.
mas era um jogadorzaço e símbolo desse Santos que ficava sem o Pelé, né? Olha lá, olha o meu gol aí, ó. Falei? Tá na caixa. Tá lá. Na caixa. Olha lá, foi na caixa, não falei? Tem um lance com o Pelé, sai do meio de campo. Foi a caixa, não tinha erro, Abel. Tocava em mim, era caixa. Não passou nada, não. Lá vai ele. Clodô dispara para a meia direita. Ele vê Clodô já à frente como centroavante. A jogada é boa, posição legal. Atenção, olha o gol do Santos aí. Clodô! Num passe joia de Pelé! Uma jogada sensacional. Posição legalíssima de Clodô. Não há nada que reclamar. Atenção aqui. Bandeirinha sendo assediado pelos jogadores do Corinthians. Absolutamente correta a posição. Mas agora você sabe como é que é, né, Pet? Você escapa de um, tem outro. Você sabe como é que estão fazendo as coberturas, como é que, se uma defesa jogar certinho mesmo, é difícil. E o Vicente, a primeira vez que estou vendo também, não estou gostando, hein? Alcindo, boa bola para Léo, excelente bola na trave, e na volta bateu na cabeça do goleiro. Um lance realmente curioso, depois do primeiro chute de Clodoaldo, a bola bateu na trave, bateu na cabeça do cocoruto do meu amigo Tobias. E tivemos assim o gol de empate do Santos Futebol Clube na altura do 24º minuto. E que fez você parar tão cedo com o futebol? Aquilo que eu falei, já estava com outras ideias, sabe? Buscando outros objetivos fora do futebol e resolvi parar. Tive problema de contusões. Não, porque tudo acontece assim de uma hora para outra, né? Eu lembro daquele lance do Corinthians que você ficou louco da vida inteira. Uma pena, então eles vão falar assim de um lance mais antigo, mas enfim, uma pena mesmo ele ter parado tão cedo, poderia ter ficado um pouco mais, 29 anos, muito jovem, mas é aí um grande jogador e que realmente incorporou essa alma do jogador do Santos, do time do Santos. Então aqui mais uma singela homenagem a esse grande craque, Clodoaldo Tavares Santana. Outro jogador que eu também não preciso ver o nome para saber, desde que eu me conheço por gente. Meu pai refere-se a ele com muito respeito também. Então, um dos grandes ídolos aí da minha família, grande ídolo do Santos Futebol Clube. Esse foi o nosso vídeo sobre Clodoaldo, tricampeão mundial, jogou na seleção de 70, o Corró da Vila, jogadorzaço e muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, que estão aí acompanhando a nossa série sobre esses grandes jogadores do passado. No mais, se inscreve se você não for inscrito, deixe seu like, comente aí se você viu o Clodoaldo jogando, o que você sabe sobre ele, né? E compartilhe e continue acompanhando o trabalho dos meninos de fora da vida. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.